Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Aleluia, glórias ao Senhor. Queridos, gostaria que você abrisse, por favor, em Romanos capítulo 6, verso 22. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor aqui que Ele fale conosco, que Ele abençoe os nossos corações, as nossas vidas. Ó Pai, em Teu nome, Senhor. Ó Deus, nos apresentamos a Ti, Senhor. Vem nos instruir, vem nos ensinar, Senhor. Vem nos guiar no caminho que devemos andar. Ó Pai, nesse culto de oração, ó Deus, estamos aqui na Tua casa, porque cremos em Ti, cremos, ó Pai, no Teu amor. Sabemos, ó Deus, que Tu não nos abandona, Tu não nos rejeita. E por isso, Senhor, temos esperança em Ti cada dia, Pai. Vem e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, aqui, não é? Romanos 6, 22. Aleluia. Eu creio que todos nós, ou a grande maioria aqui, já tivemos uma experiência com Deus. E aqui nesse versículo diz assim: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém? Nós fomos salvos, fomos livres da escravidão do pecado. Eu não sei como era a sua vida. Eu não sei como é a sua vida. Eu sei o seguinte, que o pecado nos escraviza. Isso a gente sabe, né? A gente sabe na prática e a gente sabe pela palavra de Deus. E quando a gente abre o coração para Jesus entrar, nós nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas com uma natureza nova. Uma natureza, a natureza de Cristo. A natureza e a forma que Jesus, né, que o Senhor fez na criação, era como Ele criou adoradores, Ele criou pessoas maravilhosas, com livre arbítrio. Mas quando o homem pecou, entrou o pecado. E esse pecado vem conosco desde quando a gente nasce. Desde quando nós somos bebezinhos, não é? Eu me lembro, quando amamentava, que pode até acontecer da criança morder o bico do seio da mãe, assim, até por um acidente. Mas tem criancinha que morde mesmo. E morde de novo. Se você não der uma sacudidinha, você não fizer ele entender que aquilo ali não é certo, é a natureza, é uma coisa assim impressionante. É o pecado, né? Então, nós fomos libertos do pecado, é isso que o texto nos fala. E como fruto, na nossa vida, o que é que nós temos? Nós temos a santificação. Olha que tremendo, gente. É um fruto da obra de Deus na nossa vida, é a santificação. Meu Deus, a gente perceber que a gente está sendo transformado. Deus nos dá a convicção do nosso pecado, do nosso erro. A gente vai lendo a palavra vai nos lavando pela lavagem da palavra. A gente vai sendo lavado, vamos tendo convicção de pecado. O Senhor, nós confessamos o pecado, Deus nos perdoa e nós vamos sendo santificados. Então, o fruto de Deus, o fruto na nossa vida é a santificação. E Ele diz que o fim, o propósito da nossa vida é a vida eterna. Amém? Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos frutificando, Deus vai nos santificando. E eu nunca tinha pensado em fruto dessa forma. Mas é lindo a gente pensar nesse fruto da obra de Deus na nossa vida como sendo a santificação. E isso é tremendo. O poder de Deus que nos tirou do império
império das trevas e nos conduziu para o reino do amor, do seu amor. Amém? Então, é dessa forma. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, como a palavra disse ali, nós éramos escravos. E agora somos libertos. E existe uma diferença muito grande entre o escravo e o liberto. Se a gente pensar no povo de Israel, como foi difícil, um povo que ficou 400 anos como escravos no Egito, e como Deus teve que trabalhar com eles ali no deserto, para arrancar deles aquela escravidão, que eles foram libertos, mas eles eram escravos dentro deles, no modo de viver, no modo de pensar. Então, nessa noite, que é noite de oração, é noite da gente colocar diante de Deus as nossas petições. Eu quero dizer para você que há coisas, há impedimentos nas nossas mentes que nos privam de gozar todos os benefícios da liberdade e também da gente fazer o uso dessa liberdade. Olha que coisa terrível. Deus já fez a obra, já mandou seu Filho, Jesus já morreu na cruz para nos salvar, Ele levou lá na cruz nossas dores, nossas enfermidades, Ele curou as nossas emoções, Ele venceu o diabo, Ele fez tudo. E quando nós aceitamos Jesus, nós somos libertos. E, de repente, a gente estava escravo, a gente estava ali preso, cativo, e, de repente, a gente ficou liberto. Então, não é brincadeira, né? Porque o Senhor precisa trabalhar a nossa mente, precisa trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Ele vai, e é esse fruto da santificação, é uma coisa gradativa. Vocês sabem que o escravo, ele não tem consciência do propósito da vida dele, porque ele fica subjugado, tudo nele é anulado, ele não pode ter vontade, ele não pode, toda a autoestima dele é anulada. Ele não pode acreditar em si mesmo. Ele não pode ter fé. Porque se ele tiver fé, ele vai se fortalecer em Deus e ele vai se rebelar. Então, quem oprime, tira tudo isso. O opressor destrói o relacionamento familiar. Porque se a família está reunida, o que acontece? As pessoas vão se fortalecendo. Então, isso tudo aconteceu lá com o povo do Egito, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Isso tudo aconteceu conosco até a gente ser liberto e aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus com 17 anos. Então, eu carreguei uma vida, 17 anos de uma vida com costumes, com a cultura, dentro de uma família que não era até cristã de nome, mas não era cristã de fato. Então, na minha cabeça, havia coisas que eu aceitava com naturalidade, que eu não podia aceitar, mas que já era natural. Quer dizer, eu estava indo para a minha vida de adulta para viver aquelas coisas. Mas aí Jesus me libertou, porque havia um choque, porque lá dentro de mim, Jesus colocou coisas boas, né? E eu ficava em luta, mas eu digo assim, não, mas isso é o normal, isso é o natural. E quando eu aceitei Jesus, eu fui liberta de tudo aquilo. Mas ficam uns resquíciozinhos, né? Ficam algumas coisas que Deus hoje aqui quer trabalhar na tua vida. Quer trabalhar na tua vida que está nos acompanhando aqui nesse culto. Amém? Então, nós precisamos saber o seguinte, eu queria que você pensasse assim, né? Quer dizer, aquele povo do Egito, eles foram afetados da linguagem. Com certeza os egípcios não aprenderam o hebraico para falar com eles, né? Eles tiveram que aprender a língua egípcia, não é verdade? Para entender as ordens. Foram 400 anos. Com certeza eles ali como povo, né, a própria história nos conta que o povo hebreu conseguiu manter a língua.
Eles foram mantendo aquela tradição da língua, mas eles tiveram também que aprender aquela língua nova. Eles foram afetados na linguagem, na vestimenta, na cultura. E quando eles saíram, então, de lá do Egito, eles foram carregando tudo isso. E eu queria que você pensasse na tua vida, o que você carregou, né? Para quando você entrou nessa nova vida, essa vida de liberdade, o que você ainda carrega dessa vida passada? Como você fala dos outros? Né? Não vou nem dizer como é que você fala com os outros. Como é que você fala dos outros? Como é seu linguajar? Os nossos jovens, qual o linguajar dos nossos jovens? Será que nós declaramos as verdades do reino de Deus? Nós temos intrepidez para declarar as verdades do reino de Deus? Ou a gente fica limitado a essa cultura, né, do que está à nossa volta? Quantos conceitos ainda desse mundo nos escravizam, nos subjugam? Dá o que pensar, né? Dá o que pensar. Vamos ler Provérbios 18, 21? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Né? Isso tudo para a gente pensar. Lucas 6, 45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. O homem e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha aí, né? Como é que está o nosso coração? Vamos pensando nisso. Jesus já transformou teu coração totalmente, ou ainda tem coisinha aí que tem que ser arrancada, né? Como é que a gente vai fazer para mudar, né? Para a gente ser totalmente livre de fato? A gente precisa permitir que Deus, Ele nos faça revisar, sabe, a vida da gente, que Ele possa remover, que Ele possa apagar, que Ele possa tirar de nós esses conceitos, essa influência que nos subjuga. Se nós somos livres, se Jesus nos libertou, a gente tem que ser livre. Amém? No nome de Jesus. Vamos pensar em Paulo. Paulo era perseguidor da igreja, era perseguidor de Cristo, né? Ele era um homem bom. Ele achava que era muito bom, né? Ele, pelo menos, ele era um homem que a Bíblia fala que ele seguia a lei. Ele fazia tudo que se esperava que ele fizesse. No entanto, ele maltratou, ele matou pessoas, até que ele teve a revelação de Cristo. E ele teve que mudar a mente dele. Eu queria que a gente lesse Filipenses 3, os versículos 7 e 8. Olha que coisa mais tremenda. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém? Olha que coisa tremenda. Talvez a gente se considere tão bom, né? Ou talvez antes da gente aceitar a Cristo, a gente se considerasse pessoas até assim, puxa, legais, eu não faço mal. Não tem gente da sua família que diz assim, puxa, eu sou muito bom, não faço mal para ninguém, eu cumpro com meus deveres. Paulo era assim. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, ele deixou todas aquelas coisas que ele achava que eram certas como refúgio. Ele considerou como refúgio. Ele reformulou a vida dele, né? Vamos permitir que Deus ilumine as nossas mentes com a verdade de Cristo. Permita que Deus tire você dos seus esquemas.
Mesmo que você se considere uma pessoa boa, ou que se considere uma pessoa de boas intenções. Sabe, às vezes, na vida da gente, a gente carrega preceitos de vida, coisas que nos subjugam, nos fazem agir de uma maneira que não é agradável a Deus, de uma maneira que não é boa. A gente vai relativizando, às vezes, certas coisas, a gente vai aceitando, porque o mundo nos apresentou, as pessoas aceitam assim. Não, nós não somos desse mundo, amém? Nós somos de Cristo, né? Teve um pastor que disse aqui que nós somos terranautas. Nós não somos da terra, nós estamos aqui passando e indo para a cidade celestial, amém? Então nós temos que ser diferentes. E a liberdade é uma aprendizagem. Em Romanos 12:2, aquele versículo que eu acho que todo mundo tem decorado, né? Vamos ler? Vamos ler junto? Olha lá. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Sabe, não nos conformemos. O que está faltando na tua vida? Quais são as coisas que Deus prometeu que você ainda não recebeu? Será que há algum impedimento em mim, Senhor? O que está faltando em mim? Eu quero assim, Senhor, eu vou esperar que Tu faças a Tua vontade, mas o que depender de mim hoje aqui, eu quero que o Senhor opere. Que eu não seja impedimento. Sabe, eu preciso me posicionar. Você precisa se posicionar. Aleluia. Que coisa tremenda, gente. Quando o povo de Israel estava ali já para sair do Egito, vocês lembram? Quando Deus instituiu a Páscoa, que eles iam sair. Por que que Deus instituiu a Páscoa? Deus fez eles se reunirem em família. Olha que coisa tremenda. E quando nós somos tocados por Cristo, quando nós nascemos de novo, o que que Jesus, qual é a promessa que Ele diz? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. A nossa família é abençoada. Deus traz união, Deus traz amor, Deus traz perdão, Deus traz cura para a nossa família. Então é todo um processo. Deus tratou de curar aquelas famílias, Deus tratou de juntar aquelas famílias. A Páscoa foi também um pretexto disso. Eu creio. E aí Deus trouxe a lei, foi ensinando o povo, Ele foi ensinando o povo a depender dEle, né? Deus também ali fez aquele povo reconhecer a autoridade de Moisés, reconhecer a autoridade daqueles anciãos. Por quê? Porque nós precisamos ter um guia espiritual, precisamos ter uma igreja, precisamos ter uma orientação espiritual. Isso tudo Deus vai restituindo. E Ele vai nos ensinando, Ele vai trazendo para a gente revelação da sua palavra. Ele faz a sua obra tremenda nas nossas vidas, sabe? Eu queria que nós pensássemos nisso. E eu vou falar já aqui da obra de Cristo lá na cruz. Mas antes da gente prosseguir aqui para Isaías 53, já vou pedir para Helena abrir ali em Isaías 53, de 4 a 12, para a gente ler ali a obra, a profecia sobre o nosso Messias, sobre o nosso Salvador. Amém? Mas eu queria que você pensasse no seguinte: Deus mandou o maná para aquele povo. Eles precisavam receber o maná a cada dia. O maná não podia ser guardado, porque eles tinham que confiar que o Senhor ia dar o maná no outro dia. Deus colocou a coluna de fogo, colocou a coluna de nuvem, tudo no alto, não é? Para eles
olharem para cima, eles olhavam para baixo, eles eram escravos. O pastor Aloysio sempre fala que quando eles saíram, eles tiveram que gritar o nome deles, o nome de família, para eles terem uma referência deles próprios, eles saberem que eles eram importantes. Eu quero dizer nessa noite é que você é importante, você conheceu Jesus, você é salvo, e você não é mais escravo. E você não pode ser escravo nem daquilo que você pensa que você não é. E eu quero hoje pedir ao Espírito Santo que Ele nos mostre isso. Que é para a gente poder receber todos os benefícios que Jesus conquistou lá na cruz. Eu não sei, eu não vou falar. Eu vou deixar que o Espírito Santo fale ao teu coração. Para que você seja totalmente liberto nesta noite. Que o Espírito Santo te mostre o que você precisa largar na tua vida? O que você precisa tirar na sua mente? Sabe, às vezes até a pessoa não se perdoa. Eu quero dizer para você que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não pode nem não se perdoar. Se você tem vivido esse martírio de não se perdoar, eu quero nesta noite dizer para você que você seja liberto em nome de Jesus. Porque basta você crer no sacrifício de Cristo na cruz e se colocar debaixo desse sacrifício, que o sangue dele te lava. Amém? E Ele quer te dar vitória sobre qualquer coisa que ainda está te fazendo cativo. Porque Ele quer que você usufrua disso tudo que nós vamos ler agora. No nome de Jesus. Amém? Vamos ler então? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou as nossas enfermidades. Ele tomou as nossas dores. Levou sobre Ele. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Você recebeu paz, porque Ele foi castigado. E pelas suas pisaduras fomos sarados, as tuas emoções foram saradas. No nome de Jesus, seja sarado hoje. Não se prenda a nada. Não deixe se prender por nada, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aleluia! Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém? Quando ele estava na cruz, ele viu a você, querido, a você, querida. E ele viu você livre do pecado. Ele viu você livre das enfermidades e das dores. Ele viu você feliz. Ele viu você equilibrado. Ele viu você completo em nome de Jesus.
E foi por isso que ele foi até o fim, porque ele contemplou essa obra na minha vida e na sua vida. Então, queridos, não permita que nada impeça que essa obra seja concretizada na tua vida plenamente. Amém? Que nessa noite, que a gente aqui, antes de eu ler o último versículo, que a gente possa ficar de pé diante de Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso está presente. Você que está em casa, se coloque diante dEle. Ele morreu para te salvar. Ele sofreu lá na cruz para que você fosse feliz, para que você tivesse paz eternamente. Que você se coloque agora. Se você ainda não aceitou a Jesus como teu Salvador, que você abra o seu coração e que você diga para Ele: Jesus, eu te aceito nesta noite. Eu aceito que esse sacrifício que tu fizeste lá na cruz foi por mim. E hoje eu quero ser liberto totalmente em Ti. Quero ser liberto do pecado, eu quero ser liberto da morte. Eu me entrego a Ti, Jesus. Você que nunca fez essa oração, faça essa oração agora. E você que já conhece o Senhor, que você diga aí para Ele, no seu coração, fale baixinho com Ele. Se o Senhor te mostra nessa noite alguma coisa que te prende, se há algo na tua vida que você tem vergonha, confesse para Ele. Nessa noite Ele vai te libertar, nessa noite Ele vai te sarar. Ele vai te dar o poder para você vencer a sua fraqueza. Se nessa noite você se sente fraco, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Derrame-se nos braços do Pai agora. Se entregue totalmente a Ele. Tome parte dessa mesa que Ele te oferece. Ele diz que se nós abrirmos o coração para Ele, Ele entra na nossa casa e Ele nos dá um banquete. Dê o teu banquete para Ele. Dê tudo o que você tem para Ele agora. Mesmo que seja tristeza, mesmo que seja dor, mesmo que seja amargura, entregue para Ele. Mas receba dEle tudo isso que nós lemos aqui. A paz, a cura, o perdão, a alegria. Em nome de Jesus. Ó Deus, recebe cada coração nessa noite que está se renovando em Ti. Liberta totalmente. Liberta-nos, Senhor. Liberta-me, Pai. Quero ser livre, Pai, para Te adorar. Eu quero ser livre para receber de Ti tudo que Tu tens para mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.